caros amigos e irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu quero começar esse vídeo enfatizando que meu objetivo aqui não é julgar, muito menos condenar quem quer que seja. É verdade que o conteúdo desse vídeo poderá causar algum desconforto ou até mesmo uma certa indignação em alguns, mas poderá servir de auxílio e edificação espiritual a outros. Tudo depende da maneira como cada um receberá a mensagem. É importante enfatizar também que eu não estou aqui me colocando num patamar superior de santidade. Tenho minhas próprias batalhas contra minhas próprias deficiências de caráter, como qualquer pecador. Por isso o objetivo desse vídeo é a reflexão. Seja muito sincero, quando você viu o título desse vídeo, o que você sentiu? Você pode ter pensado assim, bom, eu vou assistir ao vídeo porque foi alguém de minha confiança que me enviou, então deve ser algo útil, apesar do título. Ou então você pode ter pensado assim, opa, esse eu quero ver. Mas o que é maledicência? Veja como o dicionário define. Maledicência, qualidade de quem é maledicente ou maldizente, aquele que fala mal dos outros, que difama. Ação ou hábito de dizer mal dos outros. Alguns podem pensar que maledicência se refere apenas a inventar boatos, disseminar mentiras, espalhar calúnias, mas a maledicência é a prática de simplesmente falar mal dos outros, ainda que seja verdade o que está sendo dito. Alguma vez você já descobriu que alguém estava falando mal de você? O que você sentiu? Não é nada agradável, né? É algo que nos entristece muito. Mas vamos inverter a questão. E eu? Será que eu já falei mal de alguém? Como essa pessoa se sentiu ou sentiria se descobrisse? O sentimento de tristeza ou quem sabe até de indignação e revolta que eu senti por alguém estar falando mal de mim não seria o mesmo da pessoa de quem falo ou falei mal? Ficamos indignados quando alguém fala mal de nós, mas por que não ficamos indignados por falarmos mal de alguém? Nossa língua, irmãos, tem muito poder, mas não paramos para pensar nisso. Veja o que a Bíblia revela. A morte e a vida estão no poder da língua. Por meio de nossas palavras podemos confortar ou desesperar, demonstrar amor ou ódio, instruir ou enganar, salvar ou fazer-se perder, edificar ou destruir, reanimar ou matar. Uma língua descontrolada é uma das ferramentas mais eficazes de Satanás. Por esta razão, o salmista adverte: guarda a tua língua do mal. E o salmista toma uma decisão: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Temos controlado nossa língua ou sido controlados por ela? O que temos falado uns para os outros e, principalmente, o que temos falado uns dos outros? Não deve ser considerado coisa vã falar mal de outros. Muitas vezes, em nossas rodas de conversas, passamos a falar mal das pessoas. Membros da igreja falam mal de pastores. Pastores falam mal de membros da igreja. Membros da igreja falam mal uns dos outros. Pastores falam mal uns dos outros. Muitas vezes, falamos mal até dos nossos próprios amigos e familiares. E alguns podem pensar, não há nenhum mal em fazer algumas observações sobre a vida alheia. Será mesmo? Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos, ou seja, por julgar injustamente as intenções de alguém? Pela mancha da reputação, quando por nossas palavras destruímos a imagem, destruímos a reputação de alguém? Pela dissecação do caráter? O que é essa dissecação do caráter? Aqueles que são profissionais de saúde compreendem melhor essa expressão. Em um estudo de anatomia humana, por exemplo, dissecar é cortar o cadáver em pedaços, separar essas partes para serem examinadas uma a uma. Muitas vezes, em nossas rodas de conversas, estamos cortando o caráter de pessoas em pedaços para examiná-lo parte por parte, invadindo ousadamente a jurisdição de Deus. Me pergunto, enquanto estou dissecando o caráter dos meus irmãos, o que Deus vê ao dissecar o meu? Veja como a maledicência é classificada nas Escrituras. Nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, inventores de males, os que são sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio. Veja, aquele que fala mal dos outros está no mesmo grupo dos homicidas, e realmente podemos matar com as nossas palavras. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Segundo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Os que falam mal dos outros são dignos de morte. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode parecer exagero para nós, mas no tribunal do céu, os que falam mal dos outros são colocados no mesmo grupo dos adúlteros, dos ladrões, dos bêbados, dos assassinos. O salmista, inclusive, faz uma analogia forte, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. O salmista está dizendo que da boca do maledicente sai tanta podridão, tanta imundícia, quanto a que existe dentro de um túmulo, onde há um cadáver apodrecendo. E este hábito pode estar tão arraigado no meu caráter que falar mal dos outros passa a ser algo normal, uma espécie de lazer, uma diversão, um passatempo para mim. Veja o que a Bíblia questiona. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Tenho eu mantido o hábito de falar mal dos outros? De dissecar o caráter dos meus irmãos? Tenho feito falar da vida alheia meu passatempo, minha diversão? Minha garganta tem sido uma sepultura aberta exalando cheiro de morte? Falar mal, destruir a reputação e o caráter dos outros tem sido meu alimento diário sem o qual não consigo sobreviver? Quantas famílias temperam sua refeição com dúvidas e contestações? Dissecam o caráter de seus amigos? Observe a que ponto podemos chegar, falar mal dos próprios amigos. Dissecam o caráter de seus amigos e servem-no como saborosa sobremesa. A expressão saborosa aqui indica que há prazer em fazer isso. Um precioso pedaço de maledicência percorre a mesa para ser comentado. Não raro, quando assentados à mesa, os membros da família passam ao redor um prato de criticismo, ou seja, de crítica, de disque, de escândalo. Viesse Cristo hoje e não encontraria muitas das famílias que se dizem cristãs acariciando o espírito de criticismo e maldade? Os membros de tais famílias não estão aptos para se unirem com os membros da família de cima. Que dura advertência, irmãos. Se tenho o costume de falar mal dos outros, não estou apto para estar no céu. E, portanto, se não me arrepender, se não abandonar essa prática, se não permitir que o Espírito Santo me transforme, jamais entrarei nos portais da Cidade Santa, por mais ativo que eu seja na igreja. Ellen White certa vez escreveu uma advertência a pessoas que se reuniam para entretenimentos sociais e que durante essas reuniões consumiam café. Deus já nos advertiu que o consumo de café é pecado e que não deveríamos sequer tocá-lo ou manuseá-lo. E veja o que acontecia ali sob o efeito desse estimulante. Ao fazerem-se sentir os efeitos estimulantes, solta-se a língua e eles começam a má obra de falar mal de outros. Os petiscos de maledicência são passados ao redor. Esses irrefletidos tagarelas se esquecem que têm uma testemunha. Invisível observador está a escrever-lhes as palavras nos livros do céu. Todas as nossas palavras, mesmo aquelas que são pronunciadas em segredo, são minuciosamente anotadas nos livros do céu. E no juízo teremos que encará-las.